Bem, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 11. A partir do verso de número 25, Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25. Todos acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 11, a partir do 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, rogamos a Ti, Senhor, que este momento o Senhor prepare o nosso coração e a nossa alma para receber a Tua santa palavra. Fale de maneira poderosa. Senhor, nos transforma. Glorifica o Teu santo nome neste lugar, Senhor, e vivifique os nossos corações, para que nos alegremos cada vez mais em Ti, pela revelação da Tua verdade ao nosso coração. Senhor, concede, Pai, a palavra da sabedoria, e faz, ó Deus, com que Tua verdade possa ser ministrada com poder e graça neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Mas é interessante percebermos que às vezes algumas orações revelam coisas do nosso ser. Nós experimentamos isso quando nós também estamos em nossos momentos de orações, aqui na igreja, junto com outras pessoas, que a gente está perto de alguém e que a gente está orando lá e a pessoa está orando também, e aí então ela pede ao Senhor que abençoe minha casa, meu esposo, meu filho. Quando ela apresenta uma oração como essa, então você já entende que a irmã está pedindo a Deus que venha transformar, porque a situação do seu lar não está muito bem. Então nós compreendemos que às vezes certas orações revelam coisas que estão no nosso interior, da nossa vida, do que nós estamos sentindo. Aqui nós estamos encontrando Jesus Cristo fazendo uma breve oração, mas uma oração tão cheia de verdade, que nós precisamos refletir naquilo que Ele está dizendo. E nesse tempo Ele estava proclamando o Evangelho por vários lugares, e Ele passou a ensinar muitas coisas, mas os fariseus em muitos lugares rejeitavam a sua mensagem, não queriam saber de Jesus. E aí Ele vem anunciando certas coisas, falou sobre a morte de João Batista, falou que João Batista foi enviado por Deus, ele era o Elias que havia de vir, e falou também dos ais contra as cidades impenitentes que não deram ouvido à sua palavra, e aos sinais que foram feitos naquele lugar também.
ele fala de Corazim, de Betsaída, de Tiro, também de Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que foram feitos nessa cidade, há muito tempo aquele povo havia se convertido. Mas aí então o Senhor, na sua oração, revela algo que a gente precisa saber também sobre conhecer a Deus, sobre temer a Deus, sobre ter conhecimento do Senhor. Aí olha só o teor dessas palavras. Jesus exclama em alto bom tom, dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, o primeiro momento em que a gente se depara com uma sentença como essa, com uma expressão como essa, o que nós entendemos? O que nós percebemos nas entrelinhas que Jesus está dizendo? Que há uma verdade, e esta verdade diz respeito ao Senhor, ao Evangelho da graça e da salvação, ao plano que Deus tem, a Deus tornar-se conhecido de nós, a Deus ser o nosso Pai, nós sermos reconciliados com Deus, nós termos vida eterna e todas as demais coisas, termos perdão dos nossos pecados, ser resgatado, ser chamado filho de Deus, ter a vida eterna, ter comunhão com o Pai, desfrutar do favor de Deus. Aquele versículo no final do Salmo 23, que diz assim: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isto sendo uma realidade para nós, para a nossa vida, tá bom? Isso está diante de Deus, e Deus ocultou de algumas pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dando graças a Deus por isso, porque o Senhor ocultou esta verdade, estas realidades, estas coisas que Ele nomeia como sendo isso, tá bom? Aos sábios instruídos. Então, nós entendemos que a revelação de Deus, o conhecimento do ser de Deus, o desfrutar de Deus, não depende do homem. Depende de Deus. Isso já traz muitas implicações para nós. Primeiro de tudo, que nós não temos a capacidade, apesar de que nós encontramos a Bíblia, tá bom? Afirmando, dizendo que esse Deus pode chegar a ser conhecido, entre aspas, pelas coisas que Ele criou. A Bíblia diz no Salmo 19, que nós temos no início desta noite, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras, ou as obras de suas mãos. Também Paulo diz em Romanos, capítulo de número 1, que a ira de Deus se revela dos céus sobre os filhos da desobediência, porque eles trocaram a verdade pela injustiça, porque tendo conhecimento, não lhe deram a glória devida, porque tudo que Deus lhes manifestou através do que Ele criou, eles perverteram, trocando a glória do Deus objeto, Deus vivo, pela glória de imagens, de esculturas e outros animais terrestres. Por isso esses homens são indestrutíveis. Mas o texto de Paulo diz que Deus manifestou a todos, através da sua criação, a existência de um Deus. Agora, ter comunhão com esse Deus, conhecer em intimidade esse Deus, porque esse é o significado da palavra conhecer, ter realmente uma filiação, um relacionamento com Deus, a tal ponto de Deus saciar a sede da nossa alma, Ele ser o alimento que nos alimenta de verdade. Isso só acontece se esse Deus se revelar para nós, e foi isso que Ele fez. Isso é tão importante para nós, porque é a essência da nossa vida. Se você não está apercebido disso,
ou não experimentou isso ainda, então ele ainda está oculto ao seu lugar. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8 que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Veja o que o texto diz: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E mais à frente ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele, não foi achado por ele, não recebeu esta revelação que Jesus Cristo acaba de anunciar aqui. Isso faz com que eu entenda que se eu não tenho essa testificação em mim, então eu não sou agraciado com o conhecimento do ser de Deus. E aí a minha alma está em constante perturbação. Por isso o convite de Jesus após isso que ele diz. Jesus diz no Evangelho de João que ele é o pão da vida, que quem se alimenta dele, por ele viverá. Aleluia. E ele diz também que se alguém comer da carne dele e beber do sangue dele, nunca mais terá fome. Se Cristo disse isso, é verdade. Amém. E se é verdade, eu e você precisamos experimentar isso em nós, de tal maneira que a minha alma encontre essa saciedade que ela deseja tanto, e eu esteja tão firme nisso, que eu possa cantar, como diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? No verso seguinte ele diz: a quem temerei? Quem me pode fazer o homem? Também em outras passagens diz que o Senhor é o nosso auxílio, Ele está conosco. Ele diz isso em todo o tempo, para que a gente tenha firmeza, certeza, segurança de que realmente Deus é o nosso Deus. E a gente percebe também que a não revelação de Deus acontece porque alguns homens se passam por sábios e instruídos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que às vezes o ser humano se acha capaz de conhecer a Deus. Ele acha que pelo seu modo de agir, pelas suas obras, ou qualquer tipo de ritual, ou qualquer coisa que ele possa fazer, ele coloca na sua própria cabeça que ele está andando em tão perfeita comunhão com Deus, que ele acha que encontrou a Deus. E este é o erro dos fariseus, como também é o erro de muita gente nos dias de hoje. Porque embora não tenhamos o judaísmo bastante estabelecido em nosso país, mas nós encontramos muitos religiosos que acham que pelo seu modo de ser, de agir, de guardar os mandamentos do Senhor, acharam que encontraram Deus. E o texto está dizendo que se Deus Ele não se revelar a nós, ninguém encontrará. Ninguém. Mas a minha pergunta para você esta noite é: você sente Deus? Você tem comunhão com Deus? Você sente que Deus se revelou a você? Você tem comunhão com esse Deus?
Porque o Senhor Jesus, Ele diz, tá bom, que Ele revelou a sua verdade aos pequeninos. E se eu me considerar alguém humilde, que reconhece que necessita de um Salvador, que conhece que você é um pecador, que você estava totalmente depravado, perdido, era um miserável pecador, então Ele já chegou ao seu coração para revelar-se a você, ser o seu Deus e o seu Salvador. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Bendito seja Deus por isso. E Ele diz que estas coisas, tá bom, foi do agrado de Deus, ou da vontade do Senhor. Significa que estava no plano de Deus. É um dos seus decretos, tá bom? Ninguém pode conhecer a Deus se esse Deus não desejar ser revelado ao nosso coração. O próprio Cristo disse isso. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. João, compreendendo estas verdades, escreve lá na sua carta: quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho, não tem pai. Aleluia. Esta é a verdade de Deus para nós, irmãos. Bendito seja Deus, se vocês e eu, nós recebemos tal revelação, e isso transformou a minha vida e a sua vida, e hoje nós temos comunhão com o Pai e também com o Filho. Então nós temos comunhão de fato com esse Deus, que é gracioso, que se revelou no nosso coração. E aí então você é saciado por Ele. E lembre-se, você pode correr o mundo inteiro, você pode assistir dezenas e centenas e milhares de séries, minisséries, filmes, outra coisa, que possa tentar alegrar o seu coração, e você não vai encontrar a saciedade da sua alma. Somente Deus pode saciar a sede do teu ser, porque Ele determinou e Ele escreveu isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Sem Ele nós somos incompletos e estamos perdidos. Sem a sua revelação ao nosso coração, nós andamos cegos e tateando, e alguns ainda acreditam que são de Deus. Irmãos, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e delas eu também sou conhecido. Aleluia, glória a Deus. Ele tem comunhão conosco e nós temos comunhão com Ele. João escreve a carta e diz: esta é a comunhão que nós temos. A comunhão é com o Pai e com o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E se não existir isso, você precisa rever o seu cristianismo e o modo pelo qual você anda na presença dEle. Porque é dito por Jesus Cristo que houve uma revelação aos pequeninos, que Deus providenciou isso para nós, tá? E isso porque foi do agrado dEle, foi determinado por Ele. E bendito seja Deus. Eu quero dizer algo da minha parte: eu sei em quem tenho criado. Aleluia. E eu sei, e eu estou certo, como disse o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até aquele dia. Amém. Eu estou certo de que o meu Deus não me deixará nem me desamparará. Eu estou certo que serei bem-aventurado, porque confio no Deus que se revelou ao meu coração por meio do seu Filho amado. Louvado seja o Senhor. E eu estou certo de que nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem dor, nem nudez, nem fome, nem coisa alguma. Porque eu sei que Ele se revelou Louvado seja. a mim. Deus te dá graça. E eu quero Aleluia. que você tenha essa certeza na sua alma também. Amém. Porque é isso que Jesus Cristo deseja. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no verso 26 ele exclama: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo foi entregue por Deus a Jesus Cristo. Então, se alguém
quer realmente ter conhecimento de Deus, tem que ir pelo Filho. Se não passar pelo Filho, não tem conhecimento de Deus. Amém. E como é isso? Jesus Cristo caminhando com seus discípulos e anunciando o Evangelho, ele disse: se vocês não credes que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês têm que acreditar que eu sou o Filho de Deus, que deixei a minha glória, me tornei carne e vim morrer pelos vossos pecados, dar a vida dele pela nossa. Se alguém não crê nesse Evangelho, se alguém não assumir isso de fato no seu coração, então não pode, de forma nenhuma, fazer parte do reino de Deus, nem ser chamado de filho de Deus, nem ter comunhão com Deus, nem ser ouvido por Deus, nem ter o favor de Deus, nem ser bem-aventurado da forma que a Bíblia descreve por Deus. Porque precisa passar por Jesus. E é isso que ele acabou de dizer diante de uma multidão, tá bom? Porque muita gente não estava crendo nele, apesar de todos os sinais. E como eu falei outrora, Jesus Cristo, ele foi predito em toda a escritura do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Cada livro inspirado por Deus e feito ou escrito por homens que foram inspirados por Deus aponta para Jesus Cristo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, todos os livros do Velho Testamento apontam para o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. E esses homens estudaram as Escrituras do Velho Testamento, mas não conseguiram ver Jesus nas Escrituras do Velho Testamento. Não conseguiram ver, porque Deus ocultou isso dos olhos dele, mas revelou aos pequeninos. E se ele revelou a mim e a você, então você tem o dever de glorificá-lo, de louvá-lo, de entronizar no seu coração, de amá-lo de toda a sua alma, de todo o seu ser, porque ele lhe concedeu o mais precioso de tudo que pode existir. Ele mesmo. Tá bom? Ele, Deus, o ser de Deus. Deus, e quando eu falo Deus, eu coloco Pai, Filho e Espírito Santo, tudo junto. Porque Ele é bom. Amém. Isso é bom demais. Isso traz descanso para a nossa alma. Como Ele diz, aleluia, glória a Deus. Aí, para confirmar isso, no verso 27, ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ele fala deste relacionamento profundo que eles têm em si mesmo. E ele diz também, tá bom? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então quem revela o Pai para nós é o Filho. Paulo, escrevendo a carta de Colossenses, ele diz: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Estou me perguntando, já no momento final, eles estavam discutindo lá no Evangelho de João, então, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para ele e diz: então, eu estou com você há tanto tempo, quem vier aqui, meu Pai, eu e o Pai somos um. Aleluia, glória a Deus. Somos um. Isto, irmãos, é alegria para a nossa alma, para o nosso coração. Saber que fomos achados por Deus, agraciados pela sua revelação ao nosso ser, à nossa alma.
Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos conhecimento desse Deus, Criador do céu e da terra. O Deus Todo-Poderoso que nos fez. E por nos ter feito, Ele tem direito sobre nós. E por nós sermos parte também de sua criação, embora que nós tenhamos, vamos dizer assim, um certo privilégio. Por quê? Porque todas as outras coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Mas nós, Ele moldou a gente, tá bom? Quer dizer, moldou Adão. E Ele soprou nas narinas de Adão. E aí Adão tornou-se alma vivente. E a Bíblia diz que Ele criou o homem, homem e mulher, Deus criou, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E só por termos essa imagem e semelhança de Deus, somos agraciados com um amor grandioso de Deus. Eu e você. O que falta em nós é nós nos apercebermos dessas preciosidades e dessas verdades para que possamos nos deleitar cada vez mais em Deus. E experimentar o que certos homens de Deus experimentaram. E usufruíram da presença de Deus na sua própria vida. O que leva alguém a escrever algo dessa natureza? Como foi lido quarta-feira no Salmo 121. Ó, como bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Ele disse: do trabalho de suas mãos ele comerá, será farto e prosperará. Ele disse que a esposa dessa pessoa será como uma videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira. Veja como é bem-aventurado um lar, uma família, onde eles confiam em Deus e andam nos caminhos de Deus. Às vezes eu fico a me perguntar se nós realmente somos de Deus, porque deveríamos confiar mais em Deus, de que Deus é o guardião da nossa vida. E nós deveríamos também desejar andar com Deus, como Enoque andou, em plena comunhão com Deus, guardando sua palavra com amor, fazendo o que lhe é agradável, para o louvor da sua glória, e assim desfrutar de toda a bem-aventurança que Deus tem. Porque, como lemos no Salmo 19, e se nós obedecermos os seus mandamentos, há grande recompensa. E o mandamento é para isso. O mandamento não é uma questão de proibição, é uma questão de você ser abençoado por estar guardando o mandamento de Deus. E o próprio Deus se encarrega de enviar essa bondade e graça sobre nós, porque confiamos nele e tememos o seu santo nome. Porque guardamos a sua palavra com amor. E aí ele dá vida a nós. Verdadeira vida, irmãos, que nós estamos procurando todos os dias, desde o acordar até o deitar. Todo mundo procura satisfação. Todo mundo procura viver alegre. Todo mundo procura viver em paz. Tudo isso nós encontramos na pessoa bendita do nosso Deus. Tudo isso nós desfrutamos se nós confiarmos inteiramente nesse Deus. Tudo isso nós desfrutamos se nós atentarmos para essa revelação que foi dada a nós por meio do seu Filho, e que ele tanto procurou ensinar a cada um. Se você observar cada discurso de Jesus, é para que você se desapegue de você, dos seus desejos e deste mundo, e se apegue ao Senhor. Amém. E confie nele, e tenha fé nesse Deus, porque ele diz isso: não ande ansioso por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas ele acrescentam. O salmista diz, tá bom, que inútil é edificar a casa se o Senhor não edificá-la, se ele não for o fundamento, a base, se ele não for realmente quem deve ser no nosso coração. É inútil se levantar de madrugada, correr, trabalhar, granjear o pão, conquistar N coisas. Ele diz que aos seus amados ele dá enquanto eles descansam. Oh, como bem-aventurado é os que confiam no Senhor, os que verdadeiramente confiam em Deus, os que receberam a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo.
eles são felizes. E eles não precisam deste mundo para isso. Porque Cristo é suficiente para mim. Irmãos, nós precisamos tratar isso conosco. Porque é dito, tá bom, pelo próprio Cristo, que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente Jesus tem o poder de fazer isso. De revelar Deus a nós e ao nosso coração. Então, se alguém quer conhecer a Deus, tem que ir em busca do Filho. Tem que crer no Filho. Tem que amar o Filho. Tem que acreditar na obra do Filho. E tem que receber isso da parte do próprio Deus. Porque pelo seu Espírito que Ele revela isso a nós. Então, se Deus testificou isso no seu coração, regozije-se no Senhor. Alegre no Senhor. E não deixe que nada tire isso de você. Nada neste mundo. Nem as dificuldades, nem tampouco os encantos que este mundo tem. Não deixe que isso tire as verdades de Deus, esta verdade preciosa do seu coração. Quando nós estamos estando nessa verdade, e essa verdade ela não está presente dentro de nós, o que acontece? A nossa alma fica perturbada, sobrecarregada. E aí a gente não sabe o que fazer. Fica como ovelha sem pastor. O próprio Cristo disse isso. E ele se compadeceu quando ele viu aquela multidão. Corre para um lado, corre para o outro, não sabe o que fazer. O que é que vamos fazer? Vamos buscar a Deus. De que modo? A gente não sabe buscar a Deus. Então vamos fazer sacrifício, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer voto. Vamos cumprir promessa. Ou vamos andar de joelho. Ou senão vamos mudar minha vestimenta. E outras coisas mais. Como se isso fosse o essencial para atrair os olhos de Deus a nós. Cristo faz um convite para que você encontre alívio, mas não somente um convite para encontrar alívio. Ele pede e Ele convida a nós para fazermos um discipulado com Ele. Então agora vem o convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe promessa graciosa, tamanha, como nós encontramos aqui. Jesus convidando a todo que está perturbado, sobrecarregado, olhe para a sua vida, meu irmão, olhe para a sua casa, olhe para os seus parentes, olhe para tudo aquilo que traz perturbação à sua alma, que deixa vocês sem sono, que machuca, que traz dor ao coração e à alma, todas as coisas, trabalho, estudo, tudo que lhe perturba, que deixa você, sabe, afadigado, sobrecarregado, com peso, com tensões, com sintomas de enfermidades psicossomáticas, porque a sua alma se encontra em um estado de perturbação tal, que pode até criar síndrome de pânico, gastrite nervosa, dores intensas nos músculos, nas costas, na coluna, em todas as articulações, tá bom? Insônia e demais coisas que o nosso organismo reage quando nós estamos sobrecarregados, tensos demais. Jesus aponta para tudo isso e diz: vocês têm que vir a mim. Se vocês virem a mim, eu prometo que vou aliviar o sofrimento de vocês. Eu prometo, que ele diz no verso seguinte, ele diz que vocês vão achar descanso para a vossa alma. De vez em quando, tá, irmãos, minha esposa fala uma frase assim: rapaz, tu não esquenta com nada. Eu esquento. Mas agora eu estou aprendendo a viver contente. Aleluia, glória a Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei ser humilhado, como também ser honrado. Eu sei ter fome, como também ter fartura. Eu sei ter em abundância, como também ser em escassez.
Em tudo e em todas as circunstâncias eu fui experimentado. E eu aprendi com o Mestre, com Jesus, que disse que a gente não precisa andar desse jeito, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Ele diz isso, tá bom? E é incrível quando a gente pega certas palavras de Jesus e experimenta isso assim, bem mastigado dentro do nosso coração. Quando ele diz assim, sobre as aves do céu, sobre os rios do campo, aí ele diz, na questão das orações, ele também fala sobre isso. Ele diz assim: não valei vós muito mais do que as aves? Nós, aí eu coloco eu ali no meio. Eu não valo muito mais do que isso. E ele diz assim: vosso Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de você pedir. E ele está transmitindo segurança para nós. Deus cuida de mim, como Deus cuida de nós. E a gente precisa absorver isso de fato. Deus cuida de nós. Uma das maiores dádivas para a gente é a fé. E Deus se agrada dos que têm fé. E não é uma coisa louca assim, não. Eu creio. Tu crê? Eu creio. Não. É uma fé que é baseada naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus afirmou. É fé nisso. Então, se Ele diz que é meu Pai e cuida de mim, eu tenho que crer. E crer de fato. Louvado. E mesmo que eu seja provado, porque eu não estou isento de passar por lutas e tribulações, e eu passo, mas eu sei que meu Redentor vive. E que Ele cuida de mim de verdade. E olha só o que Cristo está dizendo aqui para nós. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não sei qual é o que está afligindo a alma de vocês, mas Ele faz um convite, e nesse mesmo convite Ele dá uma promessa. E nós sabemos que Ele é verdadeiro para cumprir a sua promessa. Ele não falha, Ele não mente, Ele não é falso, Ele é fiel, e Ele cumpre tudo o que Ele diz. E se Ele diz que se você estiver cansado e sobrecarregado e for a Ele, Ele diz que você encontrará alívio. Ele aliviará a aflição, a perturbação do seu coração. Quer ver como isso acontece na vida das pessoas? Olhe para os milagres que Jesus fez e que Ele faz nos dias de hoje. Vocês já encontraram pessoas que ficaram perturbadas, que quase chegam à loucura, que tiveram surtos? Eu acho que vocês já ouviram testemunhos de pessoas assim. E depois eles contam assim que foram buscar o Senhor. E quando encontraram Jesus Cristo libertou eles. Jesus Cristo transformou a vida deles. Veja os exemplos bíblicos. A mulher sírio-fenícia, a mulher grega, veio rogar por sua filha. Jesus responde a ela, parece uma resposta áspera, mas queria provar a sua fé. Não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, porque gregos e as outras nações eram chamados assim pelos israelitas. Eles se auto-exaltavam porque foi o povo escolhido por Deus. Aí aquela mulher vem dizer assim: mas eu reconheço que os cachorrinhos comem as migalhas da mesa dos seus senhores. Ele está dizendo: Senhor, a graça de Deus também é sobre nós, embora que em menor grau do que Israel. E aí Jesus entendeu que aquela mulher entende que o Deus de Israel é o Deus que também cuida dos outros, que também sustenta os outros, que por sua misericórdia mantém vivo também. E aí o Senhor diz: grande é a tua fé por isso. Vai ter paz, que a tua filha já está sã. Quando a mulher volta para casa, a filha dela estava livre do demônio que a atormentava. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aí vejam outros: a mulher do fluxo de sangue, perturbada, aflita, gastou tudo que tinha para tentar a cura, mas aí pôs a sua fé em Jesus e disse consigo mesmo: se eu tocar apenas no manto dele, eu vou ficar curado. Talvez porque já tenha ouvido falar
Por onde Jesus andava, que pessoas tocavam nele, porque tem texto que diz isso, pessoas eram curadas, libertas, demônios saíram. Então ela creu em Jesus. Amém. E foi até ele. E quando ela tocou na veste dele, a Bíblia diz que o poder dele, virtude, e curou aquela mulher instantaneamente. E ela sentiu isso. E Jesus também. É tanto que ele volta e pergunta quem tocou. Pedro, Senhor, todo mundo está esmagando o Senhor. Não, mas alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Glória a Deus. E é isso que Deus deseja, que esse Cristo também deseja, convidando a nós a chegarmos até Ele. Se você está perturbado, aflito, alguma coisa, seja enfermidade, seja problema da sua família, seja o que for, seja qual for a aflição da sua alma, venha até Ele. Amém. Ele diz que Ele vai aliviar Glória a Deus. a sua tensão. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Ele não mudou. Bendito seja o Senhor. Ontem à noite vimos testemunhos de curas tremendos. Deus curou câncer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ir a Ele, vamos atentar para isso. Isto é a palavra do Filho de Deus, o Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É óbvio que para isso existe renúncia, né? E aí ele vai dizer como é que você tem que vir. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando você fizer isso, achareis descanso para a vossa alma. Isso é a mesma coisa que eu vos aliviarei. Como é isso, Senhor? Eu tenho que ir a Jesus. E eu tenho que tomar sobre mim o jugo de Jesus. Eu tenho que caminhar com Jesus. E eu tenho que aprender de Jesus. Aí esse aprender de Jesus, outras vezes, quando eu preguei sobre isso, eu falei que assim, é aprender da doutrina dele. Mas a doutrina dele é ele mesmo. Porque ele é a verdade. Amém. Aleluia. Então ele é tanto aquele que ensina, como ele também é o objeto de estudo. Ele é o próprio estudo em si, ele é a matéria sobreexcelente pela qual nós precisamos aprender e estudar. E ele chama cada um de nós para termos um discipulado pessoal com ele. Então você vem para a igreja, você recebe essa instrução. Então, meu irmão, ponha-se diante desse Cristo, vá ao encontro dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender de ti. Eu quero aprender quem é o Senhor. Eu quero aprender como viver para Deus. Eu quero aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ensinar. Disponha-se a isso. Leia os evangelhos. Busque em oração. Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai derramar sabedoria do alto sobre a sua mente e o seu coração. E você então vai encontrar firmeza e descanso para a sua alma. Aleluia. Algo que é imprescindível para nós. Ele chama para o discipulado, porque também não é assim no vapt-vupt, não é uma transformação instantânea, tá? Mas é um caminhar com ele. É um caminhar de tal maneira que ele vá gradativamente revelando todas as coisas, todas as verdades a nós. E tomando por exemplo nossa vida cotidiana, você nunca vai encontrar uma criança que é doutora em física. Nunca vai encontrar. Ela vai aprendendo ao longo da sua evolução. E a cada momento de sua evolução há um conteúdo a ser aprendido, que é propício a cada momento ou etapa da vida. E nós, adultos, que já estamos um pouco atrasados,
porque a gente foi alcançado tardio, então a gente tem que fazer como Paulo diz, rendir o tempo. Temos que buscar assistir mais aulas do próprio Senhor Jesus Cristo. Dedicar uma soma maior de tempo para refletirmos em suas verdades e deixar Ele ministrar o nosso coração. Mas uma coisa que eu aprendi, e quero que vocês aprendam também, que o nosso Deus, Ele vai derramando sobre nós porções de revelação da sua verdade, para que nos regozijemos com cada verdade sublime, excelsa, magnífica, que Ele revela dele para nós. Isso faz o quê? É como se a gente recebesse a porção de alimento necessário para a nossa vida, naquele tempo da nossa vida. Isso é grande demais para nós. Aleluia. Tá bom? Porque seria muito bom se Ele simplesmente abrisse assim a nossa mente e jogasse tudo dentro de uma vez. Não. Ele quer que a gente experimente a alegria, o prazer, o deleite de conhecer suas verdades. Para que cada uma delas, quando aprendida de fato e aplicada ao nosso coração, à nossa alma, fazer parte da nossa vida, produza fé, segurança, paz, alívio, tranquilidade, regozijo, alegria. Aí você começa a cantar para o vento. Você já acorda já dando glória a Deus. Por quê? Porque você conhece esse que estava oculto, mas que se revela para você a cada instante da sua vida. Bendito seja meu Deus. Aleluia. Agora nós não podemos, irmãos, deixar para que isso aconteça apenas assim, nesses momentos. No momento de culto que estamos reunidos na igreja. Você precisa dedicar-se, buscar em casa, ter comunhão com o Senhor. Lute contra a sua carne. Lute contra as coisas que estão à sua volta. Lute agora também contra o seu celular, que fica chamando a atenção direta. Cada um que põe uma mensagem, o seu celular treme ou apita, tira a sua atenção da sua comunhão com Deus. Lute contra isso. Estabeleça uma disciplina para que você caminhe com Jesus. Ele pede isso. Ele exige isso. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando você fizer isso, você vai encontrar alívio ou achar descanso para a sua alma. E ele disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E essa expressão é porque os fariseus colocavam fardos pesados para que Deus estivesse presente na vida das pessoas. Como muitos ainda fazem nos tempos de hoje. Muitos chegam assim: irmãos, faça o seguinte, pega uma pedra, bota na cabeça e suba as escadarias da pena. Depois que você fizer isso 5 vezes, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ou os lobos devoradores, faça um voto com Deus, dê 5 parcelas de 1000 e você vai ver se Deus vai fazer por isso. Deus não precisa de nada disso. O que Deus exige de nós é que a gente o trema na presença dEle e o deseje conhecê-lo cada vez mais. Amem a Deus. Coloque isso como um propósito. Amem a Deus. Busquem amar a Deus. Mais do que tudo. Crie isso dentro do seu coração. Diga para a sua mente, a sua alma. Fale com você mesmo. Lute contra os seus pensamentos contrários. Eu quero amar a Deus. Vai em busca disso. E Ele vai se revelar para você. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Para a sua alma. Isso quem disse foi Jesus.
E eu creio que se ele disse é verdade. E se é verdade, então tem que acontecer conosco. É ou não é? Não, para que você. Misericórdia. Se ou não, se ele disse que se a gente for atender esse convite e nos dispormos a tomar o jugo dele sobre nós e aprender dele, o resultado, a consequência disso é que nós vamos encontrar, tá bom? Descanso para a nossa alma. E se é assim hoje, então eu tenho descanso. E minha pergunta agora é para vocês. Vocês têm isso? Vocês conseguem perceber isso? Vocês têm alívio na alma de vocês? Se tiver, então vocês estão aprendendo direitinho com Jesus e estão mantendo o contato com o Senhor. E se vocês ainda não perceberam isso, eu quero que em nome de Jesus vocês passem a pensar no cristianismo que vocês estão vivendo. Porque esse cristianismo aqui é real. Amém, aleluia. Esse aqui é real. Tem que acontecer, porque é a verdade dele para nós. Tem que acontecer. Então chega de perturbação. Chega de aflição. Chega de se martirizar. Chega de se descabelar. Chega de tensões. Cristo é a nossa salvação. Aleluia. Amém? Pense nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Reflitam sobre isso. E deem graças a Deus, porque aprove a Deus revelar o ser dele a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Lembre-se do que João disse: quem tem filho tem pai. Quem não tem filho não tem pai. E isso compete a nós. Vamos orar por isso. Amém.